Five Nights at Freddy's 2, o filme, eu assisti no cinema e, bom, estou agora aqui para opinar sobre o que eu achei do filme. Eu gostei, né? Achei legal, assim. Não é tipo um primor majestoso, não. É um filme bem nota 6 que passa de ano em alguns lugares, reprova em outros e por aí vai. Mas assim, eu não gostei de muitas coisas que foram desperdiçadas em potencial, né? E tipo, eu acho que o filme é bom, mas ele é mediano e ser mediano é o problema, sabe? Tem muito ponto onde ele poderia ser incrível e ele acaba deixando a desejar no detalhe, né? Tipo, na falta de exploração de alguns pontos, de alguns personagens, entre outras coisas, né? Tenho a impressão de que falta tempo no filme, né? Que poderia ter sido mais bem utilizado, poderiam ter removido alguns elementos que eu acho meio bobinhos do filme para explicar mais coisas, né? Por exemplo, explicar mais sobre o Michael ou bom, fazer mais explicações de outros elementos da história em si, né? Tô falando do Michael Afton, não do Mike Schmidt. Enfim, e, e tipo, ou se não queria tirar nada do filme, sei lá, colocasse mais 10 minutos de um filme pra explicar certas coisas. Porque, por exemplo, o Michael ele é muito jogado, né, na história. Ele aparece no começo do filme ali no segundo, terceiro ato do filme pra libertar a Charlie, mas depois não explica por que ele tá controlando os animatronics, por exemplo. Então, tipo, ele só aparece em uma cena e depois ele aparece no final pra dizer, ah, eu planejei tudo isso e, tipo, ele nem foi apresentado, devidamente apresentado como um vilão, nem nada do tipo. Ele ficou meio jogado. E isso é um problema que eu vi que deve acontecer nos dois filmes, né? No primeiro filme também o William Afton fica muito jogado, sabe? Ele só aparece no final e pronto, e é isso, engole e tal. O que eu tenho a impressão assim de que pode ser o Scott Calton ouvindo um pouco demais as críticas a respeito de não dar foco demais no assassino. Ele está dando muito foco aos protagonistas e pouquíssimo foco ao assassino. Só que às vezes você precisa, né, ter algum foco no vilão para você entender mais ou menos quais são as motivações dele, né? Não que necessariamente todo vilão precise ter uma motivação, é só que ter uma motivação, né, torna ele mais interessante. Ou seja, ter um foco maior dele torna ele mais interessante e torna mais verossímil você comprar certas ideias, né? Tipo, não é como se eles estivessem usando esse tempo pra, nossa, vamos desenvolver os personagens e deixar eles super profundos e tristes. Não necessariamente. A Charlie tem a Charlie Puppet, né? A Charlie de marionete. Tem uma excelente cena do filme, pra mim a melhor cena de todas, que é a cena de introdução. Eu acho que é a melhor coisa que o Five Nights at Freddy's já produziu em cinema, é aquela sequência inicial. Mas, tipo, depois a personagem fica meio jogada, as intenções dela não conversam necessariamente com ela. Ela quer acabar com os adultos, mas também ameaça machucar as crianças. E, tipo, nada faz muito sentido, assim. Tô meio confuso. Mas, assim, eu tô falando tudo isso, mas o filme não é ruim. Ele é meio termo, um meio termo bom que podia ser muito melhor se, né, tivessem corrigido alguns detalhes, dado mais polimento em alguns pontos, ter dado mais destaque em outros. O personagem do Michael tem uma presença assim, um tanto incomodante, né? Interessante, ele dá um pouco de medo do Michael Afton. Ele dá aquela sensação ruim, né? Aquele frio na barriga que é interessante, mas ele fica muito limitado. Ele assim, no total, ele não tem 5 minutos de tela, assim, nada, sabe? E não é como se alguma coisa no filme tivesse sido explicado.
ele só cria vários cliffhanger atrás de cliffhanger atrás de cliffhanger e ameaça contar alguma coisa pra contar alguma coisa pra contar alguma coisa e não, acaba não contando nada. Típico do Scott Calton, na verdade, esse tipo de enredo. Típico dos jogos, né? No final das contas, não contou nada. E, assim, eu não sei se isso tudo aqui é uma coisa muito bem arquitetada, construída, para que todas essas coisas sejam jogadas no terceiro filme, que provavelmente já vai lançar, e a gente olhe para tudo isso e diga: nossa, toda essa preparação fez sentido, bacana. E seja isso. Espero que seja o caso. Que todos esses elementos de cliffhanger que tenham sido colocados na história sejam para deixar o Five Nights 3 incrível e maravilhoso, esplendoroso e salve salve. Mas, enfim, isso só veremos no terceiro filme.